Começar agora o seminário de diabetes para aprendermos alguns conceitos básicos sobre essa doença que é tão importante. Primeiro, né, a insulina é sintetizada pelas células beta aqui do pâncreas, tá? Que é o grande maestro, né? E ela é o grande maestro do metabolismo, tá? Ela é armazenada aqui como pró-insulina, tá? Composta por duas cadeias ligadas aqui pelo peptídeo C, tá? E por outro lado, nós temos outros hormônios que nós chamamos de contrarreguladores da insulina, que é o glucagon, a adrenalina, o cortisol e o GH, que controlam o catabolismo, ok? O diabetes tipo 2, pessoal, 90% aqui é associado, né, uma síndrome metabólica e obesidade, né, então ela tem um forte, né, fator ambiental envolvido, mas é uma doença genética, né, precipitada por fatores ambientais, então ela tem também uma correlação genética até mais forte do que o próprio diabetes tipo 1. A resistência insulínica, ela vai forçar as células beta a produzir mais insulina, induzindo um estado de disfunção, né, posteriormente dessas células beta, tá? Então, o que acontece primeiro, na verdade, é uma resistência à ação periférica da insulina. Então, na verdade, o pâncreas passa até a produzir mais insulina no começo, tá? Geralmente acomete indivíduos mais adultos e tem uma instalação mais lenta também. Como que ocorre, na verdade, essa resistência à insulina? Nós temos aqui o depósito de gordura, né, centrípeta, tá? Com liberação de ácidos graxos livres e citocinas inflamatórias na circulação. Então, essa obesidade abdominal, ela é tóxica, tá? E ela acaba, na verdade, provocando uma resistência à insulina, né? Esse acúmulo de ácidos graxos do fígado, né? Causando uma resistência à ação periférica da insulina e redução desses canais GLUT4 nos tecidos, que são os canais ali que captam glicose em resposta à insulina, ok? Então, esse é o início aí do quadro do diabetes, tá? Então, a célula beta, com isso, ela é obrigada a sintetizar mais insulina, já que o que ela está sintetizando, ela está percebendo que não está dando conta, porque os receptores periféricos estão resistentes. Com isso, vai acumulando substâncias tóxicas, né? Acumulando amilina e tendo lesão dessas células beta que estão sendo forçadas a trabalhar mais. E no final, ocorre falência pancreática, tá? Por isso, na verdade, pessoal, que no início do diabetes tipo 2, a não ser que seja um quadro, né, com uma hiperglicemia bem mais alta e tudo, às vezes a gente até inicia insulina, dependendo do quadro. Mas, de um modo geral, o que nós iniciamos no tratamento de diabetes tipo 2 são medicamentos orais, tá? Para reduzir essa resistência à insulina, por exemplo, ok? Então, na verdade, né, não necessariamente ele necessita de tratamento com insulina, o diabetes tipo 2 no início. Porém, com o tempo, esse trabalho das células pancreáticas, né, em excesso, vai sobrecarregando essas células ao longo dos anos que o paciente é diabético tipo 2, ele vai entrando em falência pancreática e aí, né, no decorrer do tempo, ele vai precisando sim de insulina, ok? E aí vai deixando de ser responsivo apenas à medicação oral, tá? O diabetes tipo 1 já é uma doença, pessoal, autoimune, tá? Com destruição dos anticorpos aqui, destruindo as células pancreáticas. Nós podemos ter, inclusive no início, a presença de alguns autoanticorpos, tá? O anti-ICA, o anti-GAD, tá? Anticorpos anti-ilhota, né? Em alguma porcentagem dos pacientes. Pode acometer indivíduos jovens e magros, então geralmente é aquele paciente, na verdade, que teve início ali do diabetes na infância, né, na adolescência, era um indivíduo magro e que aparentemente não tinha, na verdade, né, aquele comportamento todo do paciente com diabetes tipo 2, que é de mais idade, obeso e tudo. Era um paciente, na verdade, que quando você vê não tinha aquele fator todo ambiental tão forte. Realmente é uma destruição autoimune, tá? Independente dele realmente ter uma dieta adequada, de ele ter obesidade ou não, ele vai ter essa destruição das células beta. E por ter essa destruição das células beta, ele já entra em falência pancreática,
tá? Então, com isso, ele já inicia o tratamento com insulinoterapia de cara. Ele não responde a nenhuma medicação oral, ele precisa, né, ele tem uma ausência realmente da insulina e ele já precisa de insulinização de cara desde o início. Além disso, a instalação do diabetes tipo 1, por ter já uma ausência, né, de insulina, ela é uma instalação mais abrupta também. O paciente já entra com sinais, né, de descompensação, como a poliúria, polidipsia, polifagia. Então, você geralmente consegue demarcar mais ou menos a data, o período de início do diabetes tipo 1. Ao contrário do diabetes tipo 2, que geralmente, quando nós fazemos o diagnóstico, às vezes é exames de triagem mesmo, tá, da glicose de jejum. E esse paciente, na verdade, pode até ficar alguns anos sem ter o diagnóstico. Ele é diabético tipo 2, porém ele ainda não fez o diagnóstico. Então, quando nós fazemos um diagnóstico do diabetes tipo 2, nós já temos que correr atrás de lesões, né, microvasculares, como retinopatia, né, nefropatia, presença de microalbuminúria, porque provavelmente esse paciente já era diabético e ele estava assintomático, ainda não tinha sido diagnosticado. Já o diabetes tipo 1, não. O diabetes tipo 1, o início dele é mais marcado, mais pontual. Então, na verdade, quando nós fazemos o diagnóstico desse paciente, jovem, adolescente, tudo, né, na verdade, provavelmente ele começou ali naquela data, mesmo ainda não deu tempo de ter lesões de órgão-alvo, ok? Então, pessoal, como que é feito o diagnóstico, na verdade? Nós temos aqui a hemoglobina glicada, né, maior do que 6,5, né? A hemoglobina glicada, na verdade, nós temos uma ligação, na verdade, da glicose, né, desses pacientes que têm a glicemia descompensada, na molécula de hemoglobina. Tá? E lembrando que a hemoglobina, as hemácias, elas têm uma meia-vida mais ou menos aí de 120 dias, né, 3 meses. Então, essa molécula vai ficar ligada ali na hemoglobina e ela vai conseguir mostrar, na verdade, se nos últimos 3 meses o paciente realmente estava tendo um controle adequado da glicemia dele, tá? Porque, na verdade, o paciente, se nos basearmos apenas na glicose de jejum, o paciente pode fazer o jejum adequadamente e a glicose de jejum, né, está no valor adequado, mas a hemoglobina glicada realmente mostra se este tratamento do paciente foi adequado nos últimos 3 meses, tá? A glicemia de jejum, na verdade, né, que é usado aí para o diagnóstico, ela tem que estar acima de 126, só que tem que ser em pelo menos 2 medidas diferentes, ok? Em 2 ocasiões diferentes. Lembrando, então, às vezes, até quando vocês fazem campanha, alguma coisa assim, vai para um shopping, né, ver a glicemia do paciente capilar, né? Então, seria, na verdade, uma glicemia pós-prandial, por exemplo, não seria uma glicemia em jejum. Então, ela tem que estar pelo menos acima de 200, né? Ou do teste de tolerância oral à glicose, né? Que o paciente também faz uma carga ali, né? No laboratório, é dosada essa glicemia 2 horas após, tá? Tem que estar acima de 200 em pelo menos 2 ocasiões, né? Ou acima de 200, associado também a sintomas típicos, né? De descompensação do diabetes. Então, quando vocês fazem uma glicemia aleatória, quando o paciente não está de jejum, né, já não é 126 o corte, ok? Por que o 126, pessoal? Então, na verdade, o 126 é um valor que ele foi definido, tá? Para demonstrar, na verdade, aqueles pacientes que tinham um aumento do risco cardiovascular. Então, 126 foi um valor que foi determinado por conta disso. Porém, com o tempo, foi sendo visto que alguns pacientes que tinham uma glicose também alterada, acima de 100, né, ou de 110 a 126, também tinham aumento do risco cardiovascular. Por isso que foram criados, né, o termo ali da glicemia de jejum alterada. Então, um paciente, né, com uma glicose ali de 120, ele não é diabético, mas ele já é um pré-diabético. Ele também precisa, né, ser visto esse paciente com cuidado especial, porque ele também tem um aumento do risco cardiovascular. Por isso que, na verdade, foi feito, né, ampliado aí, né, e criado essas classificações também, para que o paciente, na verdade, mesmo antes de se tornar diabético, ele já seja visto e seja tratado com, né, um cuidado especial. Tá? Então, na verdade, a glicemia de jejum alterada aqui de 100 a 125 em jejum, após prandial seria de 140 a 199, e a hemoglobina glicada aqui de 5,7 a 6,4. Tá? Então, esse valor foi definido justamente, né, por definir, né, um aumento do risco cardiovascular para estes pacientes, ok? E quais são as complicações, pessoal, do diabetes? Né? Nós temos as complicações microvasculares aqui, principalmente aqui a retinopatia,
tá? A nefropatia e a neuropatia. Então, lembrar que esses pacientes, se for o diabético tipo 2, a gente já tem que investigar já desde o início do diagnóstico, ok? Porque eles já podem ser diabéticos já há alguns anos antes do diagnóstico, já que eles podem ter um curso aí da doença, né, assintomáticos. Né? A retinopatia tem que ser pesquisada pelo oftalmologista ali, através de um fundo de olho. A nefropatia tem que ser pesquisada a presença de perda de albumina na urina, né, microalbuminúria, né, já periodicamente nesses pacientes também, tá? E as complicações macrovasculares, nós temos aqui as doenças cardiovasculares, que aí inclui, na verdade, né, a doença arterial coronariana, né, infarto, né, doenças como acidente vascular cerebral. Então, na verdade, a gente tem essas doenças, tanto as complicações divididas em micro e macrovasculares, daí que nós chamamos de lesão de órgãos-alvo, ok? Então, pessoal, a retinopatia, vocês podem observar aqui, olha esse fundo de olho aqui e nesse segundo aqui, olha como que nós temos aqui exudatos, né, hemorragia na retina, né? Então, realmente tem um fundo de olho com uma retinopatia diabética, né, bem comprometido ali, tá? O mecanismo patogênico dessas lesões microvasculares, ele não é tão bem conhecido, a fisiopatogenia, o que ocorre ali, tá? Então, resumindo, praticamente o diabetes tipo 1 é uma ausência de insulina, então o tratamento de cara vai ser com o quê? Com insulina. Já no diabetes tipo 2 ocorre uma resistência à ação da insulina, tá? Então, lembrar, na verdade, que os níveis de insulina, se forem dosados nesse paciente, né, laboratorialmente, na verdade, eles estão até mais elevados no início da doença, ok? Então, você tem que usar medicamentos que melhorem essa ação da insulina periférica, tá? Como alguns hipoglicemiantes orais que vão agir realmente na resistência à insulina, ok?